A gente vai assistir uma sonora do secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais falando sobre o enfrentamento à pandemia aqui no estado. Veja só. Essa suspeita de reinfecção são pessoas que tiveram a doença ou confirmada pelo RT-PCR ou por teste rápido e que voltam a fazer sintomas e que têm um novo diagnóstico após 90 dias do primeiro diagnóstico. Esse é o grupo que nós investigamos. Hoje nós temos 3 casos notificados em acompanhamento, um de Varginha, um de Contagem e um de Belo Horizonte. Esses casos ainda estão em acompanhamento e, na verdade, nós estamos observando, fazendo toda uma checagem, porque o número de reinfecção hoje avaliados no mundo é um número muito pequeno ainda. Confirmado, nós temos apenas um caso até o momento. Ou seja, é muito importante que nós tenhamos muito cuidado, façamos uma checagem muito bem feita, inclusive com a avaliação dos exames que foram feitos anteriormente, do exame atual, para que nós tenhamos uma certeza se seria caso ou não. Então, o secretário falou sobre os casos de reinfecção. Agora sim, Ludmila, comigo, boa noite. Boa noite, Jéssica. Boa noite para todo mundo que acompanha o NTV News nesta terça-feira, 8 de setembro. Pois é, a gente chega agora para a gente conversar sobre algumas notícias que marcaram esta terça-feira. O nosso primeiro assunto, Ludmila, foi essa fala do secretário de Estado de Saúde que falou sobre esses casos de reinfecção que estão sendo investigados aqui no estado. É um fato muito importante, até porque vários estados, países estudam essas reinfecções, né? Afinal de contas, é possível ou não contrair a Covid-19 mais de uma vez? Como que fica, né, nesse caso? A gente já teve uma confirmação registrada no mundo e outros casos sendo estudados pelos países, e Minas Gerais estava de fora dessa conversa. Minas Gerais estava apenas acompanhando o que outros estados e outros países faziam. Mas agora, enfim, o estado deu aí o caminho das pedras, o que vai seguir para analisar esses casos de reinfecção no estado. E são 3 casos registrados até agora, mas não há confirmação ainda de reinfecção. O estado está sendo muito cauteloso com relação a esse estudo para que informe com exatidão se há ou não reinfecção da Covid-19 no estado, mas enfim, o governo de Minas Gerais está investigando esses possíveis casos de reinfecção. Que deixa a gente com um sinal de alerta, né? A gente já teme, né, contrair a doença, ainda se tiver uma possível forma de reinfecção, é um problema maior ainda. Vamos analisar aqui, em Patos de Minas, como que estão os dados do coronavírus nessa terça-feira. Ontem a gente não conseguiu fazer esse comparativo porque os dados não foram informados nem pela assessoria de comunicação da prefeitura e nem foram atualizados no painel coronavírus, né? Os dados de ontem eram os mesmos dados que estavam na sexta-feira. Então hoje a gente tem os casos tratados, 1.688, continuam os 1.688 em relação à sexta-feira para hoje. O percentual de cura na sexta-feira era 87,96%, hoje 86,92%. As pessoas que estavam se recuperando em casa na sexta eram 172 pessoas e hoje são 196. Os casos confirmados, 1.918 e hoje 1.941. Os casos internados, 12 na sexta, hoje são 10, sendo 4 em leitos de UTI. E os óbitos confirmados, a gente teve um aumento de um óbito de sexta até hoje. Agrada muito quando a gente registra mais um óbito por Covid-19 em Patos de Minas. Agora 47 mortes ao todo, só de pessoas da cidade. Com relação a tratados, a gente sempre acompanha aumento de pessoas curadas da doença, só que nesse boletim, que tem uma defasagem aí de 4 dias de um para o outro, a gente percebe que ninguém nesse período se curou da doença, mas como toda pandemia, a gente sabe muito bem que o número de pessoas curadas é bem maior do que
o de óbitos, por exemplo. Com relação a pessoas que se recuperam em casa, Jéssica, a gente tem, olha só, mais 24 pessoas em isolamento domiciliar, o que é um número importante nesse momento para Patos de Minas, quando tem toda essa discussão sobre onda amarela, onda vermelha, o que seguir, o que abrir. Com relação a número de infectados, mais 23 pessoas infectadas com a Covid-19 no município. Só que esses números de internações, olha só, conspiram a favor da sociedade, porque a gente tem menos pessoas internadas em UTI, menos uma pessoa e menos uma pessoa também logo em leitos clínicos. Agora vamos olhar um outro dado que é levado em consideração no estudo do Comitê Extraordinário da Covid-19, até para estabelecer se a cidade ou se a região ou a micro para ondas, esse é um outro dado que é levado em consideração, que é a ocupação de leitos hospitalares. Com relação à sexta-feira, que foi o último boletim, à exceção, lógico, de hoje, enviado pela prefeitura, a gente percebe uma queda nos percentuais, tanto de internações em leitos clínicos, quanto internações em leitos de UTI, de hospitais públicos e privados em Patos de Minas. Ontem, Ludmila, a gente até comentou aqui no NTV News que esse feriado, esse final de semana prolongado poderia ser um ponto, né, para aumento de casos. O problema é que esses números só vão surgir mesmo daqui a alguns dias. Teve muita gente daqui de Patos de Minas, da região, que viajou para outros locais. A gente mostrou também aqui dos noticiários imagens, né, de pessoas que estavam se aglomerando em festas, aproveitando o feriado. O problema é que isso ainda pode gerar alguns fatos ainda nos próximos dias, né? E aí de longe vão favorecer essa questão da flexibilização da atividade econômica, que é o gargalo aí para muitos empresários, comerciantes, prestadores de serviço. Tudo isso culmina com um desfecho que pode ser negativo, tanto para a atividade econômica, quanto também para a saúde, que, analisando todos os fatos, é a prioridade. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta nesse assunto do enfrentamento à pandemia.